Em 16 de maio de 2025, a Natália Portinari, jornalista do UOL, revelou que o Lula criou um orçamento secreto de 3 bilhões da saúde para distribuir pro Centrão. Quero saber sua opinião sobre isso. Em 2024, o PT, inclusive com voto de Vossa Excelência, votou contra a emenda do PSOL que permitia um bloqueio de 15% nas emendas não impositivas. Ou seja, o PT considerou mais importante deixar cortada a saúde e da educação antes de bloquear dinheiro para emenda parlamentar. Então quem tá falando de cortar em política social não sou eu. Foi o voto de vocês que derrubaram essa emenda, né? Então a pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: Lula e você reclamam do Congresso sequestrar o orçamento, mas a Glaze foi autora da emenda PIX. O PT votou a favor da impositividade de emenda de bancada. O Lula criou 3 bi de orçamento secreto. E eu vou trazer um bastidor aqui. O PT ofereceu 5 milhões de reais em emenda de orçamento secreto para cada deputado que votou o tal do pacote de ajuste fiscal do Haddad. Então, o Lula dizia na campanha que o orçamento secreto era o maior escândalo de corrupção da história do país. E agora, deixou de ser? Não é mais o orçamento secreto, é o orçamento do amor? O que você tem a dizer, Lindbergh, sobre o governo pagar 5 milhões para cada deputado de orçamento secreto para votar a medida do Haddad? Agora, ele foi 6 minutos. Ele tem 3 minutos a mais. Ele tem 8 minutos, até 8 minutos para responder. Não, mas não era a minha pergunta? Então, era 3 minutos. Você tinha 3, você fez 6. Agora ele tem 8 minutos para responder. Vamos. E é uma bateria. É normal. Por isso normal. que aquele negócio 15 minutos e 15 é melhor que o cara vai... No terceiro bloco vai ser assim. Deixa eu primeiro corrigir aquilo que eu tinha te falado. Olha aqui. Para ser criterioso. Dizer ano a ano do governo. Primeiro ano do governo Lula ganha em 2002, assume em 2003, 2004. Não faz correção da tabela. 2 anos. 2005, faz uma correção de 10%. Compensando o que aconteceu 2 anos. Foi 10% a mais de correção. 2006, correção de 8%. Resultado do primeiro mandato do Lula, correção acumulada de 18%. Menor que a inflação acumulada. Que foi menor, um pouco menor do que a inflação acumulada. Mas teve correção. Vamos deixar. Aí vamos depois. 2007, 4,5%. 2008, 2009, 2010, 4,5%. Então veja, isso aqui foi parte de um reajuste automático. Então a sua história que o PT ficou 16 anos... Vamos lá, Dilma. Correção em todos os anos. 2011, 2014, continuou o reajuste anual de 4,5%. 2015, aí ela fez uma coisa diferente. Faixas menores tiveram correção de 6,5%. E as outras tiveram entre 4% e 5%. Muito isso bem. Isso aqui são números. Mas então vamos admitir. Você já vai entrar no meu tempo de novo. Vamos admitir que somando é menor que a inflação. Não, tudo não. Na superior, não. Desse processo do nosso governo, eu não tenho dúvida. O Brasil não crescia 4,5% todo ano. Teve correção aqui de 10% do Lula lá atrás. Então, veja, é completamente diferente do que aconteceu agora, que não houve zero. Nem inflação. Tanto no Temer como no Bolsonaro. Era 1903. Foi decisão do presidente Lula. Não adianta jogar para trás. Eu acho que eu trouxe o livro certo para você. Porque muito sofisma. Nesse caso... Foi abaixo da inflação. Te garanto que foi abaixo da inflação. O que eu te digo aqui é o seguinte: 92% dos trabalhadores vão pagar impostos. Vamos lá para a questão das emendas. Deixa eu te contar. Claro que nós achamos que está havendo uma disfuncionalidade aqui. Nós não estamos... A gente não sabe mais nem o que é isso. O Flávio Dino deu uma entrevista que eu achei interessante. Ele disse, olha, existe o presidencialismo, o parlamentarismo, o semipresidencialismo e o modelo brasileiro. Ele não sabe conceituar o que é que a gente vive. Uma parte grande do orçamento, execução do orçamento, é uma tarefa do Poder Executivo. Então nós temos essa visão aqui. Uma coisa é ter essa visão e analisar com a relação de forças que está ali. Não se muda assim. Você sabe como é que é um processo desse. Não é assim no automático. Seria ótimo se a gente conseguisse organizar. Tá mais difícil para o Lula governar? Tá mais difícil para o Lula governar. Tá muito mais difícil para o Lula governar por vários motivos. Esse terceiro governo dele tem muitos obstáculos.
Veja, isso não tem nada a ver, volume de emenda impositiva, porque a bancada, eu não estava como deputado aqui. Eu sou um crítico, ele sabe disso, duro, porque eu acho que está havendo uma distorção. É como se o Poder Legislativo tivesse assumindo atribuições do Poder Executivo. Isso não tem nada a ver ao conceito da Gleisi lá atrás, quando lançou a emenda PIX. Porque parece que a emenda PIX tem a ver com isso. A emenda PIX era uma forma de desburocratizar transferências para prefeituras e para estados, dentro da legalidade que estava ali. Então, isso não tem nada a ver, porque aí, quando junta isso tudo que está acontecendo... Não, então você é a favor da emenda PIX? Não, como foi feito, sim. Era uma coisa diferente, é que agora virou o símbolo dessas emendas parlamentares gigantescas. Não foi essa... É a mesma coisa de antes, a emenda PIX. Não, o modelo PIX é o mesmo. Era, porque tinha uma burocracia muito grande na transferência. Passava pela Caixa Econômica. Então, a lógica da Gleisi, eu estou defendendo ela porque eu sei das intenções em relação a isso. Se tem uma pessoa que é crítica a tudo isso que aconteceu aqui, é a Gleisi desde o começo. Esse negócio que está falando de orçamento secreto, aí, Kim, desculpa. Aí é você que tem que explicar o que é isso. Porque se eu sei que tem um cara que sempre foi crítico a tudo como aconteceu, nesse processo, desde a época da campanha, era o presidente Lula. É claro que o presidente Lula tem uma governabilidade. O presidente Lula tem que tentar. Nós estamos vivendo agora uma crise. Crise do IOF. A turma está lá em Portugal, está chegando próxima semana, para a gente ver se consegue acalmar e entrar nas pautas objetivas da vida do povo. Agora, Kim, desculpa, você dizer que é a favor da isenção até R$5.000 e dizer que é contra tributar os mais ricos, você sabe que não vai ter isenção de R$5.000. Porque todo mundo tem um princípio aqui. A gente está discutindo aqui como achar saída para a solução fiscal, achar dinheiro. Essa isenção de R$5.000 e redução entre R$5.000 e R$7.000 custa. Só tem um jeito desse projeto ser aprovado. Se a gente cobrar dos mais ricos. Vilela, e quem é grave você dizer que é contra? Nós estamos falando, eu volto a dizer, não é de 1% da população brasileira, não. Nós estamos falando de 0,06%. 141 mil pessoas que pagam abaixo de 10. Então, olha, tem gente que ganha entre 150 e 300 milhões, que paga em média 1,76. Não é justo a pessoa ganhar mais de 100 milhões e pagar 1,76. Enquanto tudo que é trabalhador paga imposto de renda. A proposta do governo é radical? Não. Eu acho que é até suave demais. Sabe o que o governo diz? Você vai pagar 10. É assim. O cara só começa a pagar quem tem uma renda superior a 50 mil por mês. E esse começa com 2,5. Só o cara que tem renda superior a 100 mil por mês é que paga 10%. Agora, você dizer que é a favor dessa isenção e não cobra dos mais ricos, você está sendo contra a isenção. Você sabe que ela não tem como sustentar. Ela não vai ser aprovada. Você tem razão quando fala sobre consumo. Sabe o que acontece? Então tem que diminuir o imposto de consumo. Sabe por que aqui tem muita desigualdade tributária? Porque 50% da carga tributária são impostos indiretos. Então o que acontece? O trabalhador gasta 22% do seu orçamento pagando esse imposto. E o cara que é muito rico gasta muito menos. Sabe quanto é que é fora do país? É que 2/3 fora do mundo inteiro paga renda e patrimônio dos mais ricos. O consumo é menos. Essa já é uma distorção, mas aqui, infelizmente, quem você se soma nesse debate a essa turma do andar de cima que quer jogar a conta pro povo e não topa pagar nada. Essa é a votação da isenção de imposto de renda, um debate muito atual, porque a gente quer que aconteça nesses próximos 15 dias. O relator é Arthur Lira, que vai apresentar o relatório na próxima semana, e aí a gente vai ver os votos. Não tem jeito, sem tributar os mais ricos, não vai ter isenção para os mais pobres. Essa demagogia não vai poder ser feita. Só fala qual que é o... Era 8, era? Era 8, é. Era 8. Você tem 20 Mas tudo segundos. bem, pode ir. Não, você vai brigar para de 15 segundos. Sei que tinha mais de 1 minuto, quando eu vi que é 20 segundos, tudo bem. Vai, Kim. Fica pra você. Calma, agora... 3 minutos. Tá, vamos lá.
Lindbergh, ó, tô com dado aqui da Receita Federal, só para deixar claro, você trouxe os dados, também trouxe os dados aqui com exatidão. A defasagem na tabela do imposto de renda, que foi deixada pelos governos petistas, foi de 72%. Então, mesmo com os reajustes, ainda ficou 72% abaixo da inflação. 72%. É Receita Federal, tá aqui. Não faz sentido essa conta tá aqui. Eu li os números. Aqui. Me dá aí pra eu ver. Veja. Agora nós estamos batendo tá aqui. Aí, ó. É todo seu, tá aí. Não Veja. faz sentido. Pode ver. Tá aí, o resíduo é 72%. Você fez o cálculo do Temer e Bolsonaro, que não reajustaram nem pela inflação. Mas aí tá em cima aí também. Mas eu não sou governo, eu não fui base do Temer nem base do Bolsonaro, Lindbergh. Você que é líder do PT, você que defende o PT aí. Tá, aí o resíduo tá aí, Receita Federal. Aqui tá não até 2019. Não é cálculo meu. Não, então, por isso, pega até onde o governo... Você botou o governo do Temer no meio? Não coloquei, eu parei, eu vi o de 2015. Se eu parar no Temer é 100%. Eu parei Você começou o Fernando Henrique. Eu parei no Dilma 2. Eu parei no Dilma 2. Mas você começou com o Fernando Henrique, que mas eu tô na falando... conta, você tá inflando a minha conta. Aqui, com o Fernando Henrique, olha aqui, ó. 96, 97, 98. Caramba, olha só. Fato, tá 2001, 70%. 2001 o resíduo do Kim. Tá 70% abaixo da inflação. Não, você tá 70%. Tá 70% abaixo da inflação ou não tá? Olha só. Tá ou não tá, Lindbergh? Não, você tá fazendo conta errada. Não tá de 70% abaixo da inflação? Não, porque você botou o Fernando Henrique aqui no meio. Então tá, com o Fernando Henrique. Mas, pô, você falou do PT. Ué, mas os governos petistas não reajustaram o defasagem do Fernando Henrique também. Gente, o Fernando Henrique, só no ano de 2001, a defasagem foi de 45%. Ele tá jogando isso na minha conta aqui. Não tô jogando 40 na sua. Nesse aspecto aqui. Não, ainda bem que eu pedi teu telefone. Não, você falou de defasagem, eu mostrei o número da Receita. Você botou o Fernando Henrique no bolo. Não, ainda bem que eu pedi teu telefone. Não, você é 70% abaixo da inflação. Porque do jeito que você falou... Pode ser que com aqueles aumentos 4,5% todo ano do jeito que você 70%. falou, ficou parecendo que foi reajustado historicamente acima da inflação. E não foi. Gente, vamos lá. Esse seu 70% você entendeu, né, Kim? Mas vamos lá. Vamos ver. Você pediu pra eu explicar, você falou, ó, Kim, esses 3 bi aí de orçamento secreto, você que tem que explicar. Então eu vou explicar, Lindbergh, como é que funciona. É o seguinte, o governo Lula pega uma parcela do orçamento, alguns bilhões de reais, como nesse caso aqui, 3 bilhões de reais pra saúde, separa pra dividir pra sua base do Centrão, tira dinheiro do pagador de impostos, tira dinheiro de saúde, tira dinheiro da educação, tira dinheiro da segurança pública. E no caso da medida do Haddad, no final do ano passado, Vilela, sabe o que aconteceu? O governo chegou para cada deputado e falou, quem votar comigo eu pago 5 milhões de reais no pacote do Haddad. O governo chegou para cada um e falou, eu pago 5 milhões de reais para sua base eleitoral. E o Lula sempre criticou o orçamento secreto. Eu não sei qual deputado indicou esses 5 milhões e para onde ele indicou. Isso é orçamento secreto. Só conta o nome. Isso, exato. Continua sendo a mesma lógica do governo Bolsonaro. Eu tô comprando base aliada, sem dizer quanto que eu tô pagando, que deputado tá recebendo, pra onde esse deputado tá indicando. E, veja, Lindbergh, você mesmo criticou a falta de transparência de emenda Pix, tá no seu tweet aqui que eu li. E aí você disse, ó, que bom que o Flávio Dino mudou a lei, aprovada e idealizada pela Glaze, para dar mais transparência pra emenda Pix, porque quando foi aprovada no texto da Glaze, não tinha transparência da decisão do Flávio Dino. Então você está admitindo, ou então você voltou atrás nessa ideia do seu tweet. Você está admitindo que no texto original da Glaze não tinha transparência e depois o Supremo declarou que essa falta de transparência do texto da Glaze aprovado era inconstitucional. Aí você pode falar, não, de fato tem um reparo a se fazer naquele texto que foi aprovado pela Glaze e eu concordo com o Supremo, mas o texto original estava errado. Aí você tem que concordar comigo. Vamos agora pro segundo bloco, Leni. Solta aí os vídeos. Posso falar só 30 segundos desse negócio da Glaze? Se o Kim liberar. Olha, o Kim, na verdade, a Glaze que não apresentou isso, ela era senadora. Era antes dessa coisa toda aí. Ela fez a intenção só de colocar uma coisa que seja mais rápido a transferência do governo para municípios e estados. Não existia essas coisas de emenda impositiva. É num contexto completamente diferente. Então, usar como se fosse uma coisa que ajudou a criar essa onda não é correto, entendeu?